Então, primeiro, agradecer pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho desse tema tão complexo, que acredito que muitos de vocês devem estar trabalhando agora nessa nova implementação, né? E aqui eu vou trazer uma fala um pouco mais ampla, né? A perspectiva do Todos pela Educação é muito mais a perspectiva da construção de políticas públicas, né? Então, o objetivo aqui, vou passar aqui, ver se vai, é trazer duas discussões, assim, um pouquinho mais amplas, que é a primeira, é por que a gente precisa mudar o ensino médio no Brasil, né, quais são os desafios que a gente tem no ensino médio, uma perspectiva bem ampla também, olhando não só para os desafios das escolas privadas, mas, sobretudo, para os desafios do ensino médio como um todo, né, e aí dialogando bastante com a realidade das redes públicas, onde estão grande parte das matrículas. E aí depois trazer um pouquinho como será o novo ensino médio, né? Um pouquinho dessa nova arquitetura curricular, passar brevemente, que eu acredito que vocês já devam estar acompanhando bem essas mudanças, mas trazer uma discussão de quais são os principais pontos positivos das mudanças, quais são os pontos de atenção, né, que a gente precisa ficar atento para uma implementação adequada. Então, é basicamente isso. Antes de começar aqui, gente, só queria contar um pouquinho sobre o trabalho do Todos pela Educação. Não sei se todo mundo conhece a nossa atuação, mas o Todos pela Educação é uma organização da sociedade civil, né, suprapartidária, que não recebe recursos públicos, recebe recursos próprios. E aí o nosso objetivo é contribuir, impulsionar melhorias na qualidade da educação básica como um todo, né? Nossa atuação é principalmente junto aos governos, então ao Ministério da Educação, governos estaduais, redes municipais, e aí a gente faz basicamente quatro coisas, né? A gente faz construção e recomendação de propostas, a gente tem uma agenda de propostas chamada Educação Já, que vocês podem acessar no nosso site. A gente também faz incidência junto aos tomadores de decisão, né? Trabalho de relações governamentais, transferência de conhecimento para os governos. A gente faz um monitoramento público também, então acompanhando os avanços da educação básica, os indicadores, o que a gente precisa melhorar, o que está avançando em termos de políticas educacionais. E aí a gente tem uma série de plataformas, né? O OPNE, que é o Observatório do Plano Nacional, o Anuário da Educação Básica, está tudo disponível no nosso site. E, por fim, a gente tem um trabalho também bem amplo de colocar a educação como pauta na imprensa, na sociedade brasileira, para que a gente discuta mais educação. A gente acredita que a educação só vai para frente com comprometimento de todos, né? Vocês já devem ter visto a Priscila Cruz, principalmente, que é a nossa presidente, aparecendo em muitos telejornais, todo mundo faz esse trabalho de comunicação também, né? Então, esse é um pouquinho do nosso trabalho. Se vocês quiserem conhecer mais, estou super disponível também para tirar dúvidas e convido vocês a darem uma olhada no nosso site, nos nossos materiais. Bom, começando aqui, gente, por que a gente precisa mudar o ensino médio no Brasil, né? Queria trazer um pouquinho da visão do Todos pela Educação sobre isso. Então, o ensino médio é a última etapa ali da educação básica. E quais são alguns dados aqui que eu queria compartilhar com vocês? Hoje, apenas 75% da população entre 15 e 17 anos está matriculada no ensino médio, né? Então, tirando a creche, que é a etapa não obrigatória, é uma das etapas que a gente tem maior desafio de acesso, né? A gente tem hoje quase 500 mil jovens de 15 a 17 anos fora do sistema educacional. Isso são quase 10 maracanãs, né? Muita gente fora da escola e gente que deveria estar na escola. Além disso, quando a gente olha o percentual de conclusão dos jovens com 19 anos, eu não estou vendo o dado, mas a gente vê que avançou de 2012 para 2019, a gente está em 60 e poucos por cento, não estou vendo o dado aqui, por isso que estou falando de cabeça. Mas ainda tem muitos jovens de 19 anos que não concluíram o ensino médio, né? Então, de modo geral, a gente tem indicadores de acesso e de trajetória desafiadores no Brasil ainda, por mais que eles estejam melhorando ao longo do tempo, mas agora a pandemia traz esse sinal de alerta, né? Porque esses dados aqui que eu estou trazendo são pré-pandemia. A gente sabe que agora na pandemia
muitos jovens, principalmente nas redes públicas, não estão voltando para as escolas, os índices de abandono e de evasão, a tendência é que aumentem muito nos próximos anos, né? A gente precisa ficar muito atento para não piorar essa situação que já não estava muito boa. Agora, falando um pouquinho de aprendizagem, né? Esses, para mim, são alguns dados mais alarmantes da educação brasileira, né? Então, o ensino médio é a etapa que tem os piores resultados de aprendizagem. A gente vê aqui que hoje esse é um indicador de aprendizagem adequada, né? Então, quantos alunos têm aprendizagem adequada? Em língua portuguesa, no terceiro ano do ensino médio, aqueles alunos que estão saindo do sistema educacional, a gente tem 37% de alunos com aprendizagem adequada. Em matemática, a gente tem 10%, né? São números, eu acho assustadores esses números, né? De cada 10 jovens que estão saindo da escola, são jovens que a gente não vai conseguir recuperar dentro da educação básica, só um tem aprendizagem adequada em matemática, né? Por exemplo. Então, esses indicadores, eu acho que eles acendem uma luz de alerta muito forte. Olha, tem alguma coisa dando errada, porque os estudantes que estão no ensino médio não estão conseguindo ter aprendizagem adequada. Quando a gente olha o IDEB também, que é um outro indicador que sintetiza a qualidade da educação, a gente vê que o IDEB no ensino médio ele avançou muito pouco ao longo de todas as edições desse índice, né? Então, ele saiu de 3,4 para 4,2 de ensino médio. A gente ainda está muito distante da meta, que é 5. E aí, em outras etapas, a gente vê que não é que a educação brasileira como um todo está estagnada, né? Que é um cenário de terra arrasada. A gente vê, por exemplo, ali nos anos iniciais, que o Brasil conseguiu avançar de fato, né? A gente quase dobrou o número de alunos com aprendizagem adequada, o IDEB também aumentou mais de 2 pontos nessa etapa, a gente está batendo a meta, então, assim, tem coisas funcionando muito mais em outras etapas do que no ensino médio, né, em termos de resultados educacionais. É um desafio gigantesco que a gente tem aqui de melhorar esses indicadores. Bom, além disso, né, para sair um pouco só dos números, várias pesquisas têm mostrado que os alunos brasileiros eles não são preparados para atividades cotidianas da vida adulta, em média, o aluno que está se formando no ensino médio, né? Então, tem uma série de pesquisas da OCDE, da Fundação Lehman, do PISA, que mostram que os jovens brasileiros, eles têm, eu não sei qual que é a realidade que vocês lidam, se é mais escola pública, mais escola particular, mas principalmente estudantes de escola pública têm muita dificuldade para realizar tarefas que são relativamente simples, né? Tais como interpretar textos, entender contas de juros simples, escrever textos simples, então, se expressar de forma clara, coerente, e isso a gente sabe que são competências fundamentais para qualquer pessoa que queira ter uma vida adulta com mais sucesso, né? E além disso, além dessas questões mais de competências mais acadêmicas, o ensino médio no Brasil ele também não prepara para o mundo do trabalho, né? Então, no Brasil, a gente tem 12,4% de matrículas na educação profissional, né, que é aquela que prepara o jovem mais diretamente para o mercado de trabalho. Em outros países, esse percentual é muito maior. Então, a gente não está preparando o jovem. Não é que no Brasil a gente tem um ensino médio que prepara o jovem academicamente muito bem, isso não está sendo cumprido, e ao mesmo tempo ele também não prepara o jovem para o mercado de trabalho. Então, a gente fica nesse limbo, né? E aí você pode dizer, tudo bem, a gente tem muitos problemas no ensino médio, mas depois todo mundo vai para a faculdade, todo mundo se encontra, as coisas começam a funcionar, e a gente sabe que não é bem assim, né? Então, no Brasil, quando a gente olha a proporção de pessoas de 18 a 24 anos que estão no ensino superior, ainda é muito baixa, né? Menos de um quarto, 23,8% de jovens, e com muita desigualdade, né? Então, a gente vê esse gráfico aqui do lado, mostra que o acesso ao ensino superior é muito maior para alunos brancos, para alunos mais ricos, para grupos que, de certa forma, são mais privilegiados, né? A gente sabe que o Brasil avançou bastante nisso nos últimos anos, né, com a questão das cotas, a gente tem uma democratização de fato ao acesso ao ensino superior, muitas vezes o ensino superior ainda de baixa qualidade, né? A gente tem um aumento muito grande de cursos à distância, cursos de baixo custo, mas o Brasil ainda não é. Muitas vezes a gente tem um senso comum, não, hoje em dia qualquer um entra na faculdade, né? Muito fácil, todos os jovens estão no ensino superior. Isso não é verdade, né? Então,
muita gente ainda não acessa o ensino superior. Quando a gente compara as taxas brutas de matrícula, que aí já não é mais de 18 a 24, é de 18 a 22, o Brasil tem 46% e outros países que nem são tão diferentes em termos de nível socioeconômico que a gente, como o Chile, tem quase o dobro, né? Então, basicamente, a gente tem um ensino médio com muitos desafios e a próxima etapa não tem um acesso tão amplo, né? E aí, aqui trazendo brevemente, outros países que são referências em educação, né, que têm bons resultados no PISA, eles têm um modelo de ensino médio muito diferente do nosso, né? Então, aqui, por exemplo, são, eu não vou entrar no detalhe de cada um deles, senão a gente ficaria muito tempo, mas basicamente eles são modelos mais flexíveis, que dão mais oportunidade de escolha para os estudantes. Eles têm um núcleo comum, então, por exemplo, nos Estados Unidos, só tem 3 disciplinas obrigatórias, né? Inglês, matemática e história. Esse é o núcleo comum. Todo o resto é um núcleo mais flexível de curricular, os estudantes têm mais escolha. Além disso, eles optam muito por esses dois caminhos, né, da formação mais acadêmica e da formação profissional. Então, para os jovens que muitas vezes têm esse desejo de sair já do ensino médio com uma habilitação para atuar no mercado de trabalho, eles oferecem essa possibilidade. Então, basicamente, eles têm esse modelo mais flexível e com mais itinerários, né, que é um pouco na linha do que a gente está tentando fazer agora no Brasil. Bom, então, resumindo aqui o que eu trouxe, o que a gente vê? Muitos jovens sequer chegam ao ensino médio e a taxa de matrícula ainda é relativamente baixa, né, em comparação com outras etapas. Entre os que estão matriculados, a taxa de conclusão ainda é baixa, por mais que ela tenha avançado, e a aprendizagem está muito aquém do esperado, né? Então, esse ciclo da educação brasileira, de modo geral, ele é muito distante da realidade dos jovens e ele tem muito fragmentado e pouca flexibilidade para os interesses dos estudantes, né? Então, além disso, o ensino técnico profissional ele é pouco acessado no Brasil. A gente tem um número de matrículas ainda muito baixa. O ensino superior, etapa posterior, ele fica restrito ainda a uma pequena parte da população. Então, de modo geral, o que a gente tem, né? Qual que é o cenário que a gente tem? Se a gente for ver um jovem de uma escola pública, por exemplo, que com 17 anos terminou o ensino médio e tem aprendizagem adequada em língua portuguesa e matemática, esse jovem, infelizmente, é uma exceção no caso brasileiro, né? Ele não é a regra que a gente tem. Então, a gente tem um ensino médio que ele não prepara academicamente, de modo geral, nossos estudantes. Ao mesmo tempo, você sai do ensino médio sem nenhuma habilitação profissional, e aí o Estado não te dá chance também de ingressar na universidade. Então, acho que isso explica um pouco os indicadores muito grandes que as pesquisas mostram que são crescentes dos chamados nem no Brasil, né? Aqueles jovens que nem estudam nem trabalham, muitas vezes acabam o ensino médio ali, ou muitas vezes nem acabam o ensino médio e se veem sem uma oportunidade. Então a gente precisa repensar isso, né? A gente precisa repensar esse modelo que no Brasil do nosso ensino médio, ele é muito engessado, então são muitas disciplinas, né? São 13 disciplinas atualmente obrigatórias, com pouca conexão entre si, uma escola muito desconectada da realidade, dos desejos, dos anseios dos jovens brasileiros. Então, acho que é nessa linha que vem a reforma do ensino médio, né? Então, por isso que é essencial a implantação de um novo modelo que torne o ensino médio brasileiro mais aderente à realidade do jovem brasileiro, né? A gente precisa repensar isso. E essas mudanças, elas, por mais que sejam um tema polêmico, né, a gente sabe que existem muitos grupos, pessoas que têm críticas à reforma do ensino médio. É importante a gente pontuar que essas mudanças elas vão na direção de anseios dos brasileiros e dos jovens, né? Então, por exemplo, 80, 72% dos brasileiros são a favor de mudanças no ensino médio. São pesquisas que já foram feitas, né? Então, por mais que a gente saiba que é um tema que ele precisa ser discutido, tem uma série de pontos de atenção, de modo geral, a população brasileira tem essa percepção de que, olha, essa etapa da educação básica no Brasil, ela precisa mudar, ela não está dando certo, né? Então,
a gente precisa reformular. E aí, essas discussões aqui, elas não são tão recentes, né? Desde 2009 já tem uma discussão ampla de diversos setores da sociedade sobre essa necessidade de mudança. Isso já foi refletido ali no Plano Nacional de Educação, principalmente com a meta 3, né, da gente conseguir expandir o acesso ao ensino médio, pensar no novo modelo de escola, com abordagem interdisciplinar, um modelo mais flexível. Isso se concretizou em 2017 por meio da Lei 13.415, né, que foi conhecida como a Lei do Novo Ensino Médio. Aqui tem uma questão que foi muito polêmica na época, que foi a questão de ser feito por medida provisória, né? Então, isso foi um tema que gerou muito, quase como se fosse uma coisa muito impositiva, né, vindo diretamente da Presidência da República, e não um processo tão amplo, partindo de uma legislação do Congresso Nacional. Então, isso é um dos desafios, né, dessa questão. E aí, em 2018, já começa o processo de implementação, né, você tem a BNCC do ensino médio, uma série de diretrizes nacionais curriculares que foram sendo aprovadas pelo CNE, trazendo essas alterações, que eu não vou entrar muito no detalhe, e agora, em 2022, a gente tem, de fato, o início da implementação nas escolas públicas e privadas de todo o país, né. Então, vamos lá, passando brevemente aqui, gente, como que vai ser o novo ensino médio, né? Acho que eu não vou detalhar muito, que eu acredito que vocês estão acompanhando, queria mais trazer um panorama de em que direção que essas mudanças estão indo, né? Bom, o ensino médio no Brasil, ele passa a ser dividido em dois grandes blocos, né? Então, a formação geral básica, que seria de 1.800 horas, e os itinerários formativos, que são de 1.200 horas. Então, a gente sai daquele modelo único, né, que todos os estudantes fazem todas as disciplinas, com a mesma carga horária, muitas disciplinas com baixa carga horária, né? A gente tem no Brasil muita disciplina, mas tem um monte de disciplina e você tem uma aula por semana, 2 aulas por semana. Então, a gente faz essa primeira mudança, né, de quebrar em duas partes. Bom, a formação geral básica, qual que é a principal mudança que ela traz aqui? Ela é baseada na BNCC do ensino médio, e aí a gente deixa de ter um olhar por disciplinas e passa a ter um olhar por área de conhecimento, né? Então, a gente deixa de, por exemplo, ter a aula de sociologia separada, a aula de filosofia, a aula de história, a aula de geografia, e passa a juntar tudo isso em áreas de conhecimento, que seria esse bloco de ciências humanas e sociais aplicadas, né? Um pouco no modelo que o Enem já traz há algum tempo, né? O Enem, ele não cobra disciplinas de forma separada, cobra de forma integrada. E qual que é a principal vantagem disso aqui? Isso permite uma maior conexão entre as disciplinas, né? Um olhar mais interdisciplinar. Facilita para o estudante quando ele consegue ver as coisas de forma mais integrada, né? Então, isso é um problema que a gente tem no Brasil, a fragmentação muito grande, né? Mesmo ali nas ciências naturais, quando você tem a física, a biologia, a química, o estudante tem muita dificuldade de entender como que essas disciplinas se conversam. Então, é nessa linha que vem essa mudança de áreas de conhecimento, né? Lógico que para implementar isso é uma coisa bem importante deixar clara, a reforma do ensino médio, ela não vai ser, ela é uma implementação de cauda longa, né? Não adianta a gente achar que em 2022 a gente já vai estar rodando nesse novo modelo, tudo perfeito. Isso envolve uma série de mudanças, inclusive na formação inicial dos professores, que a gente forma especialistas no Brasil, a gente precisa dessa formação mais interdisciplinar, né? Então, acho que essa é a principal mudança que a gente tem ali na parte da formação geral básica. E aí, a nova novidade, né, são, de fato, essa parte mais flexível dos itinerários formativos, né? E essa é a parte um pouquinho mais complexa de explicar como é que isso vai funcionar, etc. Mas, basicamente, os itinerários formativos, que vão ser essa parte flexível que o estudante escolhe, de 1.200 horas, ele vai ser composto de as redes vão poder ofertar esses itinerários formativos, as redes e as escolas, de acordo com as suas possibilidades, e os alunos vão poder escolher quais itinerários que eles querem cumprir, né? Essa é uma questão que, às vezes, gera muita dúvida, mas não necessariamente todas as redes têm que ofertar o mesmo itinerário formativo, isso não significa que em todas as escolas vão ter todos os itinerários, né? Então, isso vai variar muito de rede a rede, de escola a escola,
e isso ainda precisa ser até melhor regulamentado, né? Então, nas redes públicas, qual que é o mínimo de itinerários que uma escola pode ofertar, que uma rede pode ofertar, porque para a gente não ter um problema muito grande de desigualdade, né? A gente não quer que a reforma aprofunde desigualdades. Então, tem uma escola, uma rede que tem um monte de itinerários e outra que tenha um, dois itinerários, não é isso que a gente quer, né? Então, basicamente, os itinerários eles vão ser feitos de uma combinação de três coisas: as áreas do conhecimento, o eixo de formação profissional, que a ideia é que o estudante, esses itinerários sejam mais conectados com o mundo do trabalho, né? E também os eixos estruturantes, que são esses quatro eixos aqui: investigação científica, processos criativos, mediação, intervenção cultural e empreendedorismo. Parece meio confuso, né? Quase que esse mix de todas essas coisas. Então, eu queria trazer um exemplo aqui para vocês de Pernambuco, né? Pernambuco já divulgou quais vão ser os 16 itinerários formativos oferecidos pela rede, né? Não necessariamente oferecidos por cada escola. Mas o que você vai ter? Você vai ter 16 itinerários formativos em Pernambuco, que são esses que estão em branco, tá? Esse bulletzinho. E eles estão organizados dentro de 8 blocos, né? E aí você percebe que tem justamente essa combinação de elementos, né? Então, por exemplo, dentro ali de linguagens, você tem um itinerário formativo de comunicação, de identidades, expressividades, de línguas e culturas do mundo, mas também existe um itinerário que combina matemática com linguagens, né? Então, existe esse processo de combinação. Então, basicamente, o estudante ele vai ter as 1.800 horas. Vamos pensar no estudante lá de Pernambuco. Ele vai ter 1.800 horas ali nas áreas de conhecimento, e essas 1.200 horas nos itinerários formativos, né? Isso é uma coisa que também carece um pouco de clareza, que é não necessariamente todos os itinerários têm a mesma carga horária, né? Então, eles vão poder se estruturar de várias formas. Até vou explorar um pouquinho com vocês. Então, em tese, um estudante que escolhe, né, uma área de conhecimento de linguagens, por exemplo, ele vai cursar os itinerários formativos mais próximos desse campo. Então, seria, por exemplo, o itinerário A, os itinerários ali do bloco A, do bloco E, do bloco I, mas também existe a possibilidade dele cursar itinerários de outros campos, né? Então, vai depender muito da duração de cada um desses itinerários, né? Rede a rede. Então, aqui, gente, passando brevemente as principais mudanças que a gente tem, quais que são? Então, a primeira mudança que é importante é a questão da carga horária, né? A gente tem uma ampliação progressiva da carga horária. Hoje, no Brasil, a gente tem as 800 horas por ano, né? Carga horária mínima, né? São os 200 dias letivos, vezes 4 horas de carga horária, tem os 800 horas. 800 vezes 3, que são os 3 anos, você tem 2.400. Então, já agora, em 2022, a gente tem esse aumento da carga horária, né? De 2.000 para 3.000 horas, e aí muitas escolas particulares já estavam rodando nessa carga horária antes da reforma, né? Lembra, eu por exemplo, estudei em escola particular, eu já tinha 5 horas diárias, mas na realidade das redes públicas, ainda que muita gente oferta só 4 horas, então vai ter que ter essa reorganização e essa mudança para aumentar a carga horária. E a ideia é que progressivamente a gente vá indo para um modelo de 7 horas, né? Então, 7 horas seriam 1.400 horas por ano, o ensino médio como um todo de 4.200 horas, né? Isso é importante a gente ressaltar, que a gente chama isso de 7 horas no Brasil, 7 ou 9 horas de escola integral, né? Escola em tempo integral. Em outros países do mundo, eles chamam isso de escola, né? A escola já tem essa carga horária maior, então o Brasil está muito atrasado nessa questão de expansão da carga horária, e a gente precisa entender como que a gente usa melhor. Não adianta a gente só aumentar o tempo e fazer que nem era, por exemplo, mais educação, né? Putz, você aumenta o tempo e aí coloca umas oficinas longe do currículo, ou aumenta o tempo e joga uma bola lá para os estudantes ficarem jogando futebol. A gente precisa aproveitar esse tempo, esse mais tempo da melhor forma possível. E no Brasil, olhando muito para as redes públicas, né, a gente já tem um modelo muito legal de escolas em tempo integral, começou lá em Pernambuco, né, está sendo expandido para outros lugares. Então, a gente já tem um modelo, a gente já tem bons casos
casos de sucesso nisso que a gente precisa, de fato, disseminar pelo país. Bom, aí a gente tem também aquilo que eu estava abordando lá atrás, você tem uma atualização e flexibilização curricular a partir da BNCC, né? Então, você tem a parte comum a todos os estudantes, que é a formação geral básica e o projeto de vida, que acredito que vocês na Comé já devem trabalhar com isso há muito tempo, né? Mas esse eixo transversal para ajudar o estudante na construção do seu projeto de vida, como que ele pode tomar decisões mais informadas e se organizar para isso. E aí você tem a parte mais flexível, né, que são os itinerários e a possibilidade de oferta de eletivas. E aí isso é importante a gente dizer que os estudantes eles podem percorrer um ou mais itinerários formativos e cursar disciplinas curriculares eletivas, inclusive de outros itinerários, conforme a capacidade de oferta da rede e da escola, né? Isso vai variar muito. Bom, aqui também é importante a gente dizer que a gente sai do modelo, basicamente, só são ofertadas disciplinas hoje no Brasil, e aí essas unidades curriculares, elas passam a ter uma maior possibilidade de formato, né? Então, você pode ofertar disciplinas, módulos, cursos, laboratórios, clubes, as possibilidades de oferta se ampliaram, né? Isso é muito legal. A duração também das unidades curriculares, ela vai variar muito. Então, ela pode ser anual, semestral, bimestral. E aqui eu não estou vendo qual que é o outro. Mas, basicamente, você tem essa possibilidade, não necessariamente um itinerário, tá? Ele vai durar um ano. Você pode ter um itinerário mais curto, né? E aí o estudante pode fazer mais de um itinerário. Isso vai depender muito de como cada rede e cada escola vai se organizar. A única coisa que é importante a gente pontuar é que as áreas de conhecimento ali da formação geral, básica, língua portuguesa e matemática tem que estar presente nos 3 anos, né? Isso é importante a gente pontuar, isso é uma amarra que a reforma coloca. E aí, em questão de local também, o espaço predominante continua sendo a escola, mas tem uma abertura para instituições credenciadas, né, para os estudantes, como, por exemplo, cursos técnicos, estágios ou trabalhos supervisionados, que também podem contar na carga horária. E aí uma possibilidade também que foi aberta, bem polêmica, é a questão de cumprir parte dessa carga horária à distância, né? 20% para os cursos diurnos e 30% para os cursos noturnos. E aí, aqui também outra mudança, o Enem, ele vai ser organizado em 2 etapas. Então, basicamente, você vai ter uma primeira etapa das competências e habilidades da BNCC, né, as quatro áreas de conhecimento da formação geral básica, e uma segunda etapa mais ligada aos itinerários formativos, né. Então, o estudante, ele vai escolher as provas da segunda etapa de acordo com a área do ensino superior que ele pretende cursar. Então, estudante que pretende cursar biologia, ele vai dialogar muito mais com as áreas de conhecimento que os itinerários formativos próximos desse campo. Então, isso é uma mudança grande no Enem, né? Porque hoje o Enem ele é igual para todo mundo, né? Todo mundo faz a mesma prova. Basicamente, o que tem de mudança ali no SISU, algumas, dependendo do curso, você tem um balanceamento de pontuação, né? Então, por exemplo, eu lembro quando eu entrei na faculdade, fui fazer economia, a minha pontuação de matemática e de ciências humanas era maior do que a pontuação, o balanceamento, né, o fator de ponderação. Minha pontuação era maior, mas a prova é igual para todo mundo, né? Então, essa é uma mudança que a gente tem, um Enem um pouco mais flexível. E aí, gente, aqui é o último slide, trazendo pontos positivos e pontos de atenção que a gente tem aqui. Então, acho que pontos positivos, a gente já falou um pouco, mas é um novo modelo de escola que contempla uma flexibilização do currículo, protagonismo juvenil, maior conexão com o mundo do trabalho, né? Principalmente pelo 5º itinerário formativo da formação profissional, que traz uma possibilidade de conexão maior do jovem com o mundo do trabalho. Você tem uma formação mais integral, né? Que deixa de considerar só o cognitivo e olha também para os aspectos físicos e socioemocionais, e aí o projeto de vida vai ser fundamental para a gente conseguir garantir uma formação mais integrada, né, integral e integrada.
você tem um estímulo à interdisciplinaridade, você tem uma ampliação da jornada escolar, e você tem uma maior autonomia para as redes de ensino na oferta desse novo modelo, né? Então, para os jovens, um modelo que permite maior possibilidade de escolha, mais protagonismo juvenil, você coloca mais o jovem no centro do processo de ensino e aprendizagem, e é muito mais conectado com... Oi? Está finalizando, né? Tô, um minutinho. Não, sem problemas. E muito mais conectado com o mundo do trabalho e com as necessidades e anseios do jovem, né? Mas é uma mudança, vocês perceberam, né? Vocês já estão acompanhando, acho que muitos de vocês devem estar nesse desafio de implementar, que não é fácil, né? É uma mudança de longo prazo, de cauda longa e de difícil implementação, né? Isso é importante de ser colocado. Alguns pontos de atenção, então. Foi uma reforma aprovada por medida provisória, com pouca consulta, principalmente a gestores, a professores, com a comunicação muito falha, então ainda tem muita gente que não entende as principais mudanças da reforma, tem muita gente que ainda acredita nisso. Ah, a reforma do ensino médio foi feita para desempregar os professores. E a gente vê que, na verdade, São Paulo, por exemplo, está com a previsão de contratar mais 10 mil novos profissionais, né? Então, você quer aumentar a carga horária, você quer ofertar outros modelos, você vai ter que contratar mais gente. Ainda falta orientações complementares e práticas sobre uma série de detalhes da implementação, né? Isso é importante. Tem um desafio de coerência também com a BNCC do ensino dos anos iniciais e dos anos finais do ensino fundamental, que elas não se, a BNCC do ensino fundamental não se organiza por áreas do conhecimento, se organiza por disciplinas. Como é que eu consigo integrar isso? Você tem um ponto que eu já trouxe também da equidade, né? Como que eu garanto que a reforma não amplie a desigualdade? Como que eu garanto que os estudantes, por exemplo, das periferias, das escolas rurais, também tenham acesso a uma ampla gama de itinerários? Você tem uma necessidade de detalhar mais e de regulamentar melhor alguns dispositivos que a reforma traz, como, por exemplo, o notório saber, o estabelecimento de parcerias, o certificado de conclusão. E, por fim, a principal dificuldade que a gente tem é que a reforma do ensino médio, entre 2018 e 2022, ela deveria ter andado muito mais, né? O que a gente teve no Brasil, olhando muito para a perspectiva das redes públicas, é que as redes que estavam mais estruturadas, como, por exemplo, Pernambuco, Goiás, São Paulo, conseguiram já sair alguma coisa, né? Ter os itinerários, começar essa implementação, mas outros lugares estão muito para trás, principalmente porque o Ministério da Educação colaborou muito pouco nesses 4 anos, né? A gente teve um Ministério da Educação super inoperante, com muita dificuldade até de gastar os recursos, então a gente tem uma incapacidade de gestão do atual MEC que preocupa para a implementação dessa reforma. Então, gente, acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Tentei me ater aos tempos aqui, sei que eu passei um pouquinho, mas queria agradecer aí pela oportunidade, estou super disponível e animado para ouvir os outros palestrantes. Ivan, muito obrigado. Né? Foi assim, com o coração partido, que naquele momento eu falei para você, né? Ivan, estamos no tempo, mas eu acho que assim, você trouxe, foi ótima a sua exposição, porque você trouxe um quadro, né? Desde o, né? Por que a mudança, né, desse ensino médio? Quer dizer, faz muito tempo que tem uma discussão desse ensino médio aí que não tem identidade, para que né, essa fase da educação básica, que identidade que tem, foi como você falou, né? Não tem uma formação acadêmica, não está formando para o mercado, né? Então, eu acho que foi muito, você trouxe um quadro completo, né? Respondendo uma pergunta, né, um questionamento que você fez durante aí a sua fala, né, em relação ao nosso trabalho na Comé. Hoje, essa live está sendo realmente realizada, né, como eu pontuei, né, pelo nosso setor de formação de orientadores profissionais, né, mas vamos lembrar que os orientadores profissionais, eles vão trabalhar nas escolas, né, eles vão trabalhar seja escola, né, espero, né, que em escolas públicas, ajudando os jovens, né, no projeto de vida, vão trabalhar também em escolas particulares, vão trabalhar com os itinerários, então.
E parabenizar a Colmeia também pelo encontro, porque quanto mais oportunidades nós, educadores, tivermos de conversar, de compartilhar experiências, de estudar, de refletir, melhor serão esses caminhos, esses processos. E a gente precisa olhar para isso com muita seriedade, né? Eu vejo assim com bons olhos a reforma, eu sou fã. Ontem eu estava conversando com a Flávia que essa é a escola que eu acredito, esse é o currículo que eu acredito, e os educadores aqui da escola também, um currículo que dê oportunidade de escolhas para os jovens, que trabalhe o seu projeto de vida, esse caminho de autoconhecimento, que trabalhe de uma forma mais integrada o conteúdo e contextualizado com as demandas e os desafios da nossa sociedade, que não são poucos. Então, eu vejo assim de forma muito positiva, e quando realmente começou ali os movimentos da reforma e saíram as primeiras legislações, a gente falou, nossa, é agora. Então, realmente, a equipe ficou muito animada e a gente começou já um trabalho logo ali no final de 2018, realmente, né? Eu vou compartilhar uma tela aqui para trazer um pouquinho para vocês, acho que fica mais didático, acho que apareceu aí para todos, né? Não estou muito acostumada com o Zoom, a gente trabalha mais com o Meet aqui. Então, eu vou contar um pouquinho da nossa realidade aqui, o que a gente tem feito, as escolhas que temos realizado. Como o Ivan trouxe, né, é uma mudança muito grande, exige aí uma mudança de mentalidade, né? Não é só organizar, elencar as disciplinas e colocar na caixinha e continuar ali uma didática como era feita, não é nada disso. Precisa ter muita formação de professor, muita vontade, muito estudo, porque é uma forma diferente realmente de olhar para esse ensino médio. E até antes de começar aqui, fazendo um gancho, né, eu estou falando aqui da realidade de uma escola particular, mas quando o Ivan traz os dados, né, da evasão, da quantidade de alunos que não se formam ou abandonam o ensino médio, da escola particular, em questões numéricas, ele é muito menor. É muito difícil um aluno de uma classe social, cultural, que esteja na escola particular, ele sair da escola e não se formar, é difícil. Mas existe também uma evasão emocional, existia, né? Porque ele está na escola matriculado, cumprindo aquele conteúdo, prova, passando de ano, um ensino médio voltado para vestibular, ele não estava aqui inteiro. Então, também é uma forma de evasão, né? Esse aluno não estar inteiro, não estar realmente conectado com aquela escola. Então, é urgente a reforma, não só para a escola pública, mas para a escola particular também. Não combinava mais o que estava acontecendo. Mas vamos lá, eu vou mostrar um pouquinho como foi esse processo de escolhas que nós tivemos, né? Vou até traçar aqui uma linha do tempo, depois a estrutura que nós selecionamos para a nossa escola e começamos o trabalho, e depois apresentar algumas unidades eletivas e os itinerários. E também falar um pouquinho sobre como os alunos realizam esse momento de escolha. Tinha esquecido de pôr meu cronômetro, coloquei agora. Então, nós começamos aqui, logo em novembro, dezembro, saíram as primeiras diretrizes, né, com a resolução 3, depois a portaria 1432. Então, os referenciais dos itinerários formativos, eles trouxeram ali um norte para esse estudo. Então, a direção e a coordenação do colégio começou ali a estudar, a refletir bastante e olhar para a legislação e para a proposta pedagógica da escola. Cada escola tem a sua identidade, tem a sua cultura, tem a sua clientela e precisa olhar para isso, né? Adequar legislação, os princípios norteadores, mais a sua estrutura. Então, nós fomos, durante o primeiro semestre de 2009, trabalhando bastante nesse sentido, assim, praticamente quase todo dia,
E a coordenação já ia pincelando algumas questões com os professores, sobre legislação, sobre esse movimento todo, né? No segundo semestre, a coordenação, orientação e professores do ensino médio fizeram uma reorganização da formação geral básica, das disciplinas, como o Ivan mostrou ali, das áreas de conhecimento e como organizaria esse núcleo, e, ao mesmo tempo, a construção coletiva dos itinerários, né? Aqui foi muito importante, principalmente nos itinerários, a participação da orientadora educacional nesse grupo, porque a orientadora ela já trabalhava com os alunos a questão de escolhas, de carreiras, a gente já tinha uma aula aí voltada para o projeto de vida, então ela já tinha bastante material ali dos anseios dos jovens em relação aos seus gostos, seus interesses, e isso foi fundamental para a construção desses itinerários, porque eles têm ali uma questão do trabalho integrado, interdisciplinar, mas ele faz uma conexão também com as questões aí do mundo do trabalho, do projeto de vida, né? E aí, então, caminhamos aí 2019, a equipe, como eu já falei, né, eles acreditaram bastante, acreditam nessa reforma, então isso daí também é um ponto importante, né? Você ter a crença para realmente ter aquele ânimo e estudar e fazer acontecer. E fizemos um itinerário e organizamos algo bem autoral. Os professores trabalharam demais e realmente construíram aí disciplinas personalizadas, unidades, projetos, uma estrutura assim bem interessante. Depois, em novembro, a direção e coordenação da escola, nós fizemos a divulgação, então fizemos uma divulgação interna para todos os funcionários do colégio, para eles entenderem o que era essa reforma do médio. Em seguida, fizemos com os alunos, estudamos com o aluno toda a legislação, mostramos ali as nossas escolhas, quais são os objetivos, e, por último, com os pais. Então, quando os pais souberam ali entender essa legislação, toda essa estrutura, os alunos já sabiam o que ia acontecer e ajudaram até, inclusive, a explicar para os pais, porque para os pais é aquela coisa, nossa, e agora? Porque o pai, é interessante, os familiares, eles têm uma expectativa de algo conectado com essa vida aí tão dinâmica, tão imprevisível, né, do mundo do trabalho, dos desafios, mas ele, na prática, ele espera aquela escola que ele teve, conteudista, com prova, com aluno carregado ali a tarde toda, sem fim de semana, estressado, né? Aquela escola forte, né? Então, a gente precisa educar os pais também, não educar, mas formá-los também. Eles não são da área, não estão lendo tanta coisa sobre educação, então é papel da escola trabalhar com os pais também, e a gente tem feito bastante isso e tem sido muito bom. Então, em novembro também, a orientadora educacional, ela foi ampliando a reflexão junto aos alunos, porque eles já estariam ali logo mais fazendo as suas escolhas em relação aos itinerários. Então, ela trabalhou bastante essa questão de escolhas, de projetos de vida, a questão do erro, de não ter medo de arriscar. E se errar, tudo bem, escolhi esse itinerário, não estou gostando, ok, mas você está aprendendo, você está ampliando o seu repertório. Um dos objetivos é justamente experienciar diversas questões nesse ensino médio, a hora é agora, experienciar, experimentar, e o que ela foi trabalhando muito com eles na questão da escolha foi que você pode fazer uma escolha já para aquilo que você tem interesse, que você gosta muito, aquela área que já te atrai, como também é interessante você escolher algo que você tem um pouco o pé atrás, ou você não conhece muito bem aquilo, porque é a oportunidade de você conhecer, né, e ampliar o seu repertório, ampliar a sua visão sobre aquilo, e de repente adorar, ou, não gostei muito, mas aprendi bastante coisa. Então, não tem certo e errado. O importante é realmente você estar envolvido naquele processo, experienciando essas trilhas e essas disciplinas e os projetos, né, todas as competências e habilidades que estão atreladas ali, o aluno sairá sempre ganhando, com certeza, né?
Em dezembro, então, depois de bastante trabalho junto aos alunos, os professores fizeram a apresentação, isso é algo que a gente tem feito, né, sempre antes da escolha, fazem a apresentação dos itinerários para os alunos. Então, é um evento na escola, os professores se reúnem, apresentam ali as emendas, os objetivos, as expectativas de aprendizagem, é algo assim bem detalhado. Nós disponibilizamos para os alunos um livreto digital também com todas as áreas, os objetivos ali elencados, para eles fazerem uma leitura mais profunda depois. E essa leitura a gente até orienta que eles compartilhem com as famílias também, lembrando que a escolha é deles, né, do aluno, logicamente, mas é importante conversar com pares mais experientes, com os pais, ouvir ali um tio, um irmão mais velho. Os próprios professores também ficam à disposição para momentos individuais, para tirar dúvida, orientador educacional. Então, é um momento aí que a gente faz com bastante cuidado para que realmente que essa escolha ela seja consciente, seja uma escolha dele, que ele olhe para si, né, para o que ele gosta, o que ele quer ali naquele momento. Então, ela precisa ser de uma forma aí tranquila e bem trabalhada, né, porque escolher, eles vão fazer escolhas para o resto da vida, né? Então, já vão começando esse exercício aí na escola. E aí, em dezembro, finalmente, 2019, agora ano passado também, né? Já estamos quase na próxima escolha, os alunos fazem ali, pontuam as áreas, as disciplinas, os projetos que eles querem participar, e depois a gente tem uma forma ali de encaixá-los, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, né? Então, esse foi o processo aí de formação lá em 2019, e que continua, e em 2020 nós iniciamos o ensino médio, que foi bem no ano da pandemia, né? Nós iniciamos presencial e depois tocamos ali no formato online, e mesmo no formato online a gente já sentiu uma diferença de interesse e de engajamento dos alunos, principalmente aí nos itinerários e nos projetos. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Muito bem, como que a gente fez a nossa organização aqui na escola, né? Como o Ivan trouxe, né? A composição do CNE, nesse momento agora está nas 3.000 horas, né? Tem uma tendência aí a crescer. A formação geral básica, 1.800 horas no máximo, e os itinerários formativos, no mínimo, 1.200 horas. Isso ao longo dos 3 anos. Aqui da escola, nesse momento, né, desde 2019 até agora, a ideia é ampliar também. Nós estamos com a composição de 3.800, então 1.800 na formação geral básica e nos itinerários formativos 2.000 horas. Aqui a gente tem feito uma implantação gradativa, então a primeira série do ensino médio em 2019, ela teve uma carga maior ali dos itinerários, a gente foi adequando a formação geral básica na segunda, na terceira, né, em 2020... Em 2020, nós não entramos com o terceiro ano, porque eles pegariam ali um final e poderia ficar alguma lacuna de conteúdo. Então, a gente foi fazendo, mas estamos fazendo, né, a implantação de maneira gradativa. Nesse ano, 2021, nós trabalhamos com as 3 séries, com a formação geral básica e com os itinerários, mas com uma carga horária ainda ali diferenciada entre as séries, para manter realmente quem já estava em curso terminar ali de um formato sem lacunas. Então, na formação geral básica, né, segue ali matemática e língua portuguesa nos 3 anos, e trabalhamos com as áreas, matemática, linguagem, ciências da natureza e ciências humanas. Na formação geral básica, os professores, para a gente não ficar com... a ideia é não ter esses fragmentos de disciplina, como o Ivan muito bem colocou, a gente trabalha nas áreas, só que a formação do professor ainda é a formação separada. Então, como que nós estamos trabalhando? O planejamento, ele é todo em conjunto, então as ciências da natureza, física, química e biologia, por exemplo, eles fazem todo o planejamento em conjunto, e aí eles definem quem vai estar abordando aquele mesmo componente na parte de física, na parte de química, na parte de biologia, de maneira integrada. Então, a gente corre esses 3 anos, não com todas as disciplinas em todas as séries, mas com todas as áreas em todas as séries.
Né? Então, foi uma escolha aí que a escola fez, de realmente ver o que é muito relevante para estar na formação geral básica e algumas outras questões de aprofundamento e de projetos, e também um currículo muito focado aí na questão das competências e das habilidades da BNCC. Mas aqui eu acho que o importante, que muita escola está assim preocupada, é como vai caber tudo aquilo nessas 1.800 horas, tudo aquilo que era administrado no ensino médio. E aí vem aquela questão, é uma mudança de mentalidade. Né? Não adianta ter quantidade, aquela quantidade imensa de conteúdo, e os índices, como o Ivan trouxe, do aluno não está aprendendo nada. Né? Então, tem que ter mais qualidade do que quantidade. Né? E as áreas conectadas, porque os desafios da nossa sociedade, quando a gente vê mudanças climáticas, as questões migratórias, né, a questão da crise energética, hoje está no jornal, são demandas que o aluno não vai ter que pensar, agora isso aqui é só biologia, agora isso aqui é só geografia. Não, ele tem que transitar. Quando está falando de mudança climática, está falando de geografia, está falando de sociologia, está falando de economia, está falando de sociedade, está falando de biologia, de um monte de coisa, né? Tudo junto. Então, vem aí de novo, é mudança de mentalidade. Olhar o professor, ele tem que transitar nas disciplinas, conversar entre si, e as disciplinas realmente elas serem abordadas dentro das suas áreas de conhecimento. Né? Então, aqui fica a formação geral básica, e nos itinerários, que é a grande graça aí da legislação, da reforma, né? Vem aí a parte eletiva para os alunos. Então, nós montamos aqui 3 blocos, nós temos um bloco de unidade socioemocional, que é o do projeto de vida, que o aluno escolhe ali no mínimo 2 unidades ao longo do curso. Então, aqui na unidade socioemocional, é uma unidade que é trabalhada pela orientadora educacional, então ela traz aí a questão do projeto de vida, traz a questão do autoconhecimento, as carreiras, as profissões, toda essa trajetória aí de escolhas. E aqui é interessante que, quando a gente fala de carreiras, não é com aquela visão utilitária de arquitetura para você ver lá o design de um prédio, engenharia, você vai construir ponte. Não é essa questão, mas olhando aí para esse mundo do trabalho como algo mais amplo, realmente, né? Então, é o mundo do trabalho colaborativo, da empatia, da resolução de problemas complexos, né, de olhar aí para a sociedade e trazer melhorias, né, do propósito das suas escolhas profissionais, né, você precisa ter um propósito ali para realmente entregar para a sociedade algo diferente, que diminua aí essas disparidades econômicas, sociais. Então, é nesse sentido que são trabalhadas as carreiras e as profissões, assim, que encosta, né, essa questão do mundo do trabalho da escola, é nesse sentido, né, pelo menos como a gente vem trabalhando aqui. E depois vem as unidades eletivas e os projetos integradores, que eles são baseados aí em temas conectados com a realidade, conectados com o que vem acontecendo na nossa sociedade, com todos esses desafios tecnológicos, biológicos, econômicos. Então, entram aqui, logicamente, o aluno precisa ter conteúdo para discutir, para pensar sobre tudo isso, mas mais do que isso, o grande foco aqui nas unidades eletivas e nos projetos integradores é o trabalho com competências. Então, a competência da resolução de problemas, do pensamento crítico, do pensamento criativo, científico, analítico, das questões midiáticas. E aqui a gente entra naquele processo que naquele processo de construção dos professores, e elas são todas aqui autorais para os alunos. Algo que é importante também, quando a gente olha para essa questão do professor autor de suas disciplinas e de seus projetos e desse trabalho em conjunto que eles fizeram aqui na escola, isso serve como um modelo para o aluno, né? A gente trabalha muito na escola, a gente toma muito cuidado com a simetria. Então, esse aluno que a gente quer formar,
um aluno que saiba trabalhar em grupo, que tenha uma visão integrada dos conteúdos, que tenha proatividade, que seja um eterno estudante, né, curioso, nós também temos que ser, enquanto educadores, enquanto pais, né? Então, quando o professor, o aluno enxerga isso, ele se vê diante de um desafio de uma reforma do médio, o professor entra ali com tudo, né? Estudando, pesquisando, saindo da sua zona de conforto, trazendo disciplinas autorais para esses alunos. O aluno, ele vê ali que existe uma coerência entre fala e prática. Isso é muito importante, isso inspira o aluno, e a relação professor-aluno é completamente diferenciada, e o professor também trabalhar naquilo que ele criou de fato e acredita, também é um outro movimento dentro da escola. Então, essa é algo assim que vale a pena esse investimento da escola, esse incentivo com os professores, que traz um resultado, assim, amplifica demais o resultado com os alunos. Nós somos modelos o tempo todo, né? Muito bem, aqui eu trago algumas unidades eletivas, nós optamos, nós trabalhamos com elas multisseriadas, isso também é interessante dentro da escola, porque a gente mistura ali na mesma disciplina, tem alunos da primeira série, da segunda, da terceira, e esse entrosamento entre eles é fantástico. Nós optamos aqui pela duração de 1 ano, e sempre com o foco interdisciplinar. Aqui nas unidades eletivas, nós temos, o professor ele faz o planejamento interdisciplinar com os outros professores de outras áreas, mas é um professor que toca cada uma dessas. Então, para a Film Talk, né, ela é na área de linguagens, ela entra em inglês, português, é a professora de língua inglesa que toca, mas ela traz toda uma bagagem aí com literatura, com filmes, e principalmente a língua inglesa, mas ela faz um trânsito com o professor de história, de geografia, de artes, na fanfic também é da área de linguagens, investigação em natureza das ciências, já vai para a área ali das ciências da natureza, e assim por diante, aí todas as outras, quantificando, vai para a área ali mais, né, voltada à área da matemática, agronomia, área de biologia e de química, e aqui então fica a cargo de um professor, mas com esse formato interdisciplinar e trabalhando sempre de forma, assim, com as metodologias ativas, com muito processo de pesquisa, de trabalho em grupo, e sempre com alguma produção ali, que vem um viés aí da tecnologia e do pensamento científico mesmo, levantando uma situação problema, fazendo análise de dados, levantando hipótese, construindo aí esse processo. O outro bloco são os projetos integradores, que também são multisseriados, têm a duração de 1 ano, e aqui nós trabalhamos com dupla ou tripla docência junto ao aluno. Então, além os professores fazerem ali os seus planejamentos em conjunto, tem aulas que eu tenho 2 professores ao mesmo tempo, de áreas distintas, tem aula que eu tenho 3 professores, tem semana que ele vai ter aquele itinerário com o professor de história, na outra semana ele vai ter com o de geografia, complementando. Então, aqui, além de ter essa questão interdisciplinar, o que a gente percebe que é muito interessante para o aluno é que na mesma aula ele consegue ver ali os pontos de vista sobre um determinado assunto da geografia, da filosofia, da história, da arte. Então, isso também amplia demais aí o repertório, né? Então, aí tem a gestão financeira, as matrizes culturais, culinária filosófica, né? Isso é bem interessante, porque entra a questão aí de memória, de história, de filosofia. Estou dando 20 minutos aqui, já estou olhando. De universo, história e natureza, enfim. Então, aqui a gente trabalha nesse formato e a gente tem tido um resultado assim bem interessante. E os momentos de escolha. Então, como que o aluno faz essa escolha? Como eu disse, tem a apresentação em novembro, eles recebem um livreto, eu vou passar aqui 1 minutinho, acho que eu tenho tempo para mostrar para vocês rapidinho. Eles preenchem um formulário, colocando ali a ordem que eles querem trabalhar. Lógico que são limitadas, né? A gente deixa ali para cada unidade mais ou menos 25 alunos, porque ela é muito dialogada, então é um número reduzido, é o número que a gente trabalha, né, 20, 25 alunos por grupo, e a gente dá a prioridade do mais velho para o mais novo nessa escolha, porque
quem está na primeira série do ensino médio vão ter 3 anos ali para escolher, alguma hora ele vai cair naquela primeira escolha dele. E também tem uma análise aí do perfil pedagógico, junto com a orientadora educacional, ela vai auxiliando esse aluno no caminho. Eu vou mostrar aqui o livreto, passar aqui rapidinho, que é aquele que eu falei que tem todos os objetivos que o aluno recebe. Acho que dá para ter uma visualização aqui interessante. Está abrindo aqui. Está um pouquinho carregado. Esse é o do ano passado, porque, como eu disse, a gente está sempre em construção. Então, a gente está agora... o professor ele vai trabalhando e vai reavaliando o trabalho, né? Então, a gente vai sempre mudando, ouvindo muitos alunos, né, de algum itinerário de outro. Então, aqui a gente explica um pouquinho sobre como que funciona o itinerário formativo, como que eles vão escolher, né, uma trilha mais conservadora, ou querem se arriscar. E aqui entram, né, as unidades eletivas, então aqui conta um pouquinho para o aluno como vai ser esse trabalho. Então, além da apresentação do professor, eles vão navegando por aqui, trocando ideia entre eles, trocando ideia com a família, aqui o de atualidades, né, entre as fake news, pensamento crítico. Essa é uma disciplina bem interessante aqui, esporte, cultura e sociedade também. Então, aí eles têm a de inglês que eu falei, que é a Film Talk, fanfic. Essa investigação em natureza da ciência é fantástica, né? Ela sempre vai questionando ali, tirando o chão do aluno, né? E vai entrando muito a questão da curiosidade, né? De desafios. O professor trabalha ali um CSI, que é algo que eles adoram, né? O jogo, revoluções científicas. Então, traz aí também vários questionamentos, né? O nosso papel nesse mundo, né? Aqui entra humanas e exatas. E assim a gente vai trabalhando. A gente tem uma aqui bem interessante, aqui, todas são, mas essa aqui é maravilhosa, de matrizes culturais. Essa aqui ela passou por uma reformulação boa para o ano que vem também, e culinária filosófica. E os pais participam de algumas também conosco, essa aqui ligada ao jornalismo. A gente tem uma de RPG, de games, que também é bem interessante, arquitetura, urbanismo, e por aí vai. Então, aqui dá para a gente ter uma ideia, né, assim, do que a gente tem feito aqui. Como eu disse, a gente está em processo, estamos aprendendo todo dia, um dia após o outro. E, bom, espero que a gente tenha contribuído. Estou preocupada aqui com o tempo, mas eu fico à disposição para as perguntas depois, para algum complemento. Tá bom? Muito obrigada. Nina, muito obrigada. Nossa, foi tão bem, né? Excelente, foi muito interessante, quanto também foi complementando e a gente visualizando muita coisa que o Ivan falou, né? Então, você trouxe... muito obrigada também pela sua generosidade, né? De trazer toda essa experiência, essa prática que foi feita em tão pouco tempo, né? Quer dizer, eu sei, você fala o tempo todo, assim, vocês estão em processo, vocês estão reorganizando, isso que é bastante interessante. Eu nem posso ficar falando muito, né, gente? Porque a gente tem que ir para outro palestrante. Mas eu agradeço bastante, eu acho que foi de suma importância para as pessoas visualizarem, né, para os nossos participantes visualizarem, ter uma noção melhor do que, né, só ficar lendo e ver como que é na prática mesmo, né, numa escola, como a escola está fazendo. Muito obrigada mesmo. Bom, agora eu vou chamar... Então, em primeiro lugar, bom dia a todos, bom dia a todas. Muito obrigado, né, pelo convite, né, Flávia? E é um prazer dividir um pouco da experiência que a gente teve ao longo desse ano, ao longo do ano passado, ao longo desse ano, em relação à BNCC e em relação às possibilidades que ela abre, né, para orientação profissional dentro das escolas. Eu vou quebrar um pouco porque é aquilo que eu tinha comentado para você, acho que na semana passada, eu não tenho uma apresentação, por 2 motivos, né? Então eu vou quebrar um pouco essa sequência, então não tenho uma apresentação, mas é porque eu sou péssimo
com a apresentação, sou péssimo em montar a apresentação. Pessoal que assiste as minhas aulas sabe que a minha apresentação não é muito básica, é muito simples. Mas também porque eu decidi falar com vocês a respeito das possibilidades que a nova BNCC abre em relação à orientação profissional dentro da escola, a partir de uma experiência que não é no colégio em que eu atuo como orientador, né? Mas de um trabalho que eu fiz como consultor no final do ano passado, começo desse ano, numa escola pública, né? Porque eu acho que uma experiência pública também é interessante enfim, alguns detalhes, algumas coisas desse trabalho que eu acho que eu não poderia comentar, né? Enfim, por questão de sigilo, tudo, mas nada muito sério, tudo que eu vou falar também tá aberto aí, e a escola sabe que eu estou participando daqui, né? Então, como o Ivan falou, como a Mirna também havia comentado, a gente está em vias, né, da implantação e da implementação aí da nova BNCC no ensino médio, e acho que são várias as mudanças, mas acho que uma mudança que norteia tudo isso é, é que o objetivo do ensino médio ele deixa de ser ministrar conteúdos mínimos, né? Então, em leis antigas, em currículos antigos, você tinha isso textualmente dito, né? Você tem conteúdos mínimos que são necessários para ministrar para o nosso aluno. Então, você sai do eixo dos conteúdos mínimos para entrar nas aprendizagens essenciais. Então, quando você fala de aprendizagens essenciais, necessariamente você puxa um pouco o eixo, você muda um pouco o eixo dos conteúdos e vai para as habilidades e competências, né? Eu acho que essa abertura da BNCC em relação a habilidades e competências fez com que muita gente nova, muita gente diferente entrasse também na seara da educação, né? Então, por exemplo, eu vi em diversas escolas, mais escolas particulares, né, uma entrada muito grande de profissionais como coachings, né? E nenhum problema em relação a isso, a gente sabe que existem profissionais, a gente sabe que existem coaches muito bons, né, e que trabalham com bastante excelência, mas a gente sabe também que tem alguns que estão tentando se aproveitar desse momento, né? Então falam que, olha, então uma competência muito importante para que para que o aluno do ensino médio consiga desenvolver sei lá, a liderança, né? Então a gente tem visto aí proliferar escolas que estão tentando trabalhar a liderança e desenvolver a competência da liderança. Liderança é importante? Eu acho que mas da maneira como isso é feito em certas escolas, a gente não sai muito do eixo de dizer para o aluno o que é importante para ele, né? Então, a gente dizia que estudar logaritmo era importante, estudar, sei lá, estudar solos, planície, planalto, também eram coisas importantes, né? Agora a gente diz, não, desenvolver liderança é importante. Então, continua uma coisa muito de cima para baixo, né? Então, se antes a gente formava para o vestibular, né? Muitas escolas particulares, né? Tinha uma formação para o vestibular, talvez hoje o cuidado que a gente tem que ter é não formar para o mercado de trabalho. Não necessariamente, não que não seja importante que o nosso aluno tenha essa consciência e tenha a ciência de que o mercado de trabalho existe e que ela é seletiva, né? Ele é seletivo, né? Mas, sei lá, uma educação, um ensino médio voltado para uma formação para o mercado de trabalho, no formato não difere tanto de uma formação para o vestibular, né? Parece ainda a gente dizendo para o aluno o que ele precisa fazer, né? Mas, enfim, eu tive esse contato com uma escola pública, né? E que tinha um problema muito típico de escola pública, a evasão, né? Então, uma escola grande, né? Uma escola com mais de 1.000 alunos no ensino médio, mas que estava sofrendo da evasão, né? Então, o que a gente pode fazer para evitar essa evasão? Até porque, em termos de repasse, em termos de verba, bom, evasão é um problema sério, né? Mas é lógico, né? Pensando também na educação dos alunos. É uma escola séria, tá? Não é uma escola é uma escola que faz um trabalho bastante sério, né? E, na verdade, eu posso dizer que é uma escola que faz um trabalho sério porque eu fui professor, né? Então, até 2018 eu era orientador e professor dessa escola, né? E acho que a Mirna tocou num ponto importante, né? Que os nossos professores, eles ainda são formados
de uma maneira antiga, né? Ainda tem uma formação segmentada, vamos dizer assim. Então, o professor de história, ele tem uma formação em história, assim como de matemática tem uma formação em matemática. Então, acho que muito acho não, né? Muito desse contato dessa escola comigo é porque eu fui professor dessa escola. E a grande dificuldade, creio que não apenas nessa escola, mas da experiência que eu tenho e né, da conversa com outros colegas que trabalham em outras escolas, enfim, uma das grandes dificuldades é a mentalidade do professor, né? A gente ter que trabalhar de uma maneira diferente, assim, né, a gente já tá, eu pelo menos, não vou falar gente porque é muita gente, tá? Mas eu, pelo menos, já sou velho, então mudar a mentalidade é muito complicado, tá? E quando a gente fala de professor, eu sou professor, né? Então, quando eu falo da minha classe, pô, é uma classe complicada às vezes, sabe? É uma classe bacana, uma classe que batalha muito, é uma classe que sofre muito, mas é uma classe que às vezes é difícil de lidar, tá? Às vezes, no momento de mudança, é bastante complicado de mudar. Então, como mudar essa mentalidade para pensar numa maneira de atingir melhor o nosso aluno e pegando um pouco ou muito do gancho da BNCC, como o Ivan havia comentado, né? Então, assim, eu vou me aproveitar de ter sido o último palestrante, tá? E citar muitas das coisas bacanas, muitas das coisas inteligentes ditas pelo Ivan e pela Mirna. Então, uma coisa do que o Ivan falou, né? O ensino médio acabou ficando muito descolado da realidade do nosso aluno. E isso a gente percebe na prática pela evasão, né? O próprio Ivan citou isso, né? Então, nessa escola pública em particular, você tinha um índice de evasão aumentando muito por conta da pandemia também, tá? Não, a gente não pode ignorar que a gente está já no segundo ano de pandemia, né? E às vezes não parece tão óbvio, mas quando a gente percebe, é óbvio, a pandemia afetou a todos nós, mas afetou muito mais, de maneira muito mais forte a periferia, né? A gente teve muito mais morte na periferia. Essa é uma escola na periferia da Zona Leste, por exemplo, né? Então, o impacto da pandemia foi muito mais forte nas periferias do que nos centros, né? Do que nos bairros um pouco mais ricos do ponto de vista econômico, né? Então, o problema da pandemia, obviamente, contribuiu, mas os índices de evasão, eles estavam crescendo mesmo antes disso, né? Como eu falei, eu saí em 2018 e a gente percebia um pouco esse sentido da evasão, né? Mas, como o Ivan falou, a gente tem um ensino médio muito descolado da realidade do aluno. Então, o que a gente pode fazer, né? Pensando na BNCC, a BNCC diz então, a primeira coisa que eu destaco da BNCC é isso, né? Essa mudança dos conteúdos mínimos para as aprendizagens necessárias, né? E isso implica no trabalho de competências e habilidades, não só dos conteúdos. Isso não significa esquecer dos conteúdos, tá? Então, eu lembro de uma conversa que eu tive, né, com o professor José Alves, né, que atualmente é o diretor da Convest, né, que edita, que coordena o vestibular da Unicamp, e ele falou assim, não, essa coisa de privilegiar habilidades e competências não significa esquecer conteúdos. Na verdade, essa dicotomia, essa separação, conteúdos de lado e habilidades de outro, isso não existe, né? Você trabalha as duas coisas juntas. Como é que você trabalha, por exemplo, os conteúdos de geografia sem necessariamente trabalhar habilidades como leitura e interpretação? Da mesma forma que se você quer trabalhar uma habilidade como leitura e interpretação, como é que você vai fazer isso descolado de um conteúdo, por exemplo, de história, de matemática, de física, né? Como é que você consegue interpretar um texto, como é que você consegue interpretar um fenômeno físico sem saber ler bem, né? Então, essa separação de conteúdo e habilidade, ela não funciona, é uma dicotomia que na prática não existe, né? A gente sabe, na teoria também não existe, tá? Mas beleza. A primeira coisa que eu queria destacar é isso, né? Mas é uma mudança de eixo bastante importante que abre muitas possibilidades, né? A gente sai dos conteúdos mínimos e vai para aprendizagens essenciais. E a outra, especificamente do ensino médio, é que a BNCC diz que o projeto de vida pode ser o fio condutor das políticas e das ações pedagógicas da escola, né? Então, como é que é trabalhado, ou como é que era trabalhado o projeto de vida e a orientação profissional em muitas escolas, né? Ou como uma coisa extra, como uma coisa oferecida no contraturno, quando era oferecida, né?
e meio que como atendimentos, como conversas, ou mesmo como visitas, e como um trabalho mais informacional em relação o que faz, por exemplo, uma arquiteta, né, como a professora Mina citou, o que faz, por exemplo, um engenheiro, ou o que faz uma médica, uma advogada, enfim. Esse trabalho mais informacional em relação às faculdades, né? Então, como funciona o Mackenzie, a PUC, a USP, enfim, falando um pouco do universo universitário aqui de São Paulo, né? Mas quando muito você tinha também uma matéria integrada, né? Mas era uma matéria que falava, ajudava sobre projeto de vida, o que você pensa em relação ao seu futuro, o que você pensa em relação à escolha da sua profissão, né? Mas que era uma matéria que dialogava pouco em relação ao projeto pedagógico do colégio, né? O PPP, o projeto político pedagógico do colégio. Né? Então era algo que estava lá na grade, mas que tinha pouco diálogo em relação ao projeto político e as próprias ações pedagógicas da escola, né? Isso era, ainda que tivesse dentro da grade, ainda era algo como que a parte da própria grade, né? É um extra, entra como parte diversificada do currículo, né? Não é algo que faz parte da formação, é algo que está na parte diversificada do currículo, né? E a ideia aqui foi pensar no projeto de vida vinculado à orientação profissional, não como uma matéria e não como algo que seria dado de maneira extra, né? Porque ainda nessa escola, assim como em muitas escolas, havia essa ideia de que o aluno que sabe o que quer, né, um aluno que sabe qual carreira seguir, um aluno que sabe que quer ser dentista, que quer ser engenheira, que quer, enfim, que quer ser cineasta, de repente, né? Mas um aluno que sabe o que quer é um aluno que está mais engajado com o seu estudo. Né? É um aluno que dificilmente vai sair da escola. A gente sabe que isso não é necessariamente verdade, né? Mas essa escola ainda tinha, e como muitas escolas ainda tem, essa ideia de que, não, vamos colocar alguma coisa de projeto de vida, vamos colocar alguma coisa de orientação profissional, porque aí isso engaja o aluno na escola, ele fica na escola, ele se aplica mais, e a gente tem um aluno mais aplicado. Destaque aqui para a coisa do aplicado, que vai ser importante no decorrer, tá bom? Então eu falei, não, vamos pensar diferente, né? Vamos pensar não como algo extra ou como algo do currículo, mas como um fio condutor para uma ação pedagógica ampla. E conversando com os professores, né? é, de novo, vindo com uma coisa que é muito forte na BNCC, que é gestão democrática, né? Não é mais alguém, uma pessoa que decide de cima para baixo, né, como eu falei, mas vamos pensar numa coisa um pouco mais democrática. Né? Então, vamos chamar todos os professores e pensar porque às vezes é difícil você incluir os professores. Eu digo que nós professores somos uma classe às vezes difícil de lidar, mas é porque a gente também é muito excluído nos processos decisórios. Então, se a gente está falando de BNCC, a gente está falando em processo mais democrático. Então, a gente tende a ser mais ressabiado, meio defensivo para algumas coisas, mas é porque o quanto a gente efetivamente participa das decisões de uma escola, né? Em algumas mais, em algumas menos, mas em algumas muito menos. Tem muitas escolas que realmente o professor participa pouco do processo decisório. Então, eu falei, não pode ser uma coisa de cima para baixo, porque senão não vai funcionar. Né? E acho que muito da aceitação das ideias que eu trouxe é porque eu fazia parte daquele grupo até 2018, né? Então não faz tanto tempo assim, né? Essas conversas iniciais foram em 2020, né? Final de 2020, então não fazia tanto tempo que eu tinha saído, né? Bem, a primeira coisa então foi conversar, e vocês vão ver que do ponto de vista do conteúdo, a gente não fez nenhuma revolução, tá? A gente não modificou tanta coisa, né? Mas qual ideia surgiu, né? O que a gente podia levar como projeto, e um projeto pedagógico, um projeto que realmente fosse incluir e integrar as áreas e ao mesmo tempo nos aproximar mais do corpo discente, dos alunos, né? Nada muito novo, tá? O que surgiu dessas reuniões foram situações problema. Bom, então a gente vai trabalhar com algumas situações problema
né, e que isso vai integrar um pouco mais as áreas, e isso vai fazer com que o aluno saiba a aplicação do conhecimento que ele tem na realidade e no mundo. Então eu falo assim, então vamos fazer vamos trabalhar uma situação, problema, por exemplo, que é o aquecimento global. Eu falei, tudo bem, eu entendo a ideia, eu entendo que vocês queiram, porque aquecimento global é algo que está presente na mídia, que está presente aqui no nosso dia a dia, né? Mas o quanto de fato aquecimento global é uma situação, problema que envolveria nosso aluno. Porque a gente está aqui, na periferia da Zona Leste, dialogando e tentando se aproximar dos nossos alunos. O aquecimento global é um problema que vai dialogar realmente, de fato, com o nosso aluno? Porque, e aí eu vou puxar um pouco da teoria que embasou e que embasa esse projeto até hoje, né? Falando do enfoque operatório, né? Que é o enfoque operatório em orientação profissional, que é a abordagem pedagógica em orientação profissional, os autores são, né, o Pelletier, o Buju e o Nuzzo, eles colocam algo importante que é, beleza, a gente, duas coisas, né, rápidas, o tempo também vai acabar, né, Flávia, senão o tempo vai, mas duas coisas rápidas, né, em primeiro lugar, a gente tem que ter a noção de que profissão não nasce do nada, né, por exemplo, de repente surgiu a profissão médica, não foi assim, é porque as pessoas começaram a morrer, é porque as pessoas começaram a adoecer, que surgiu esse problema da morte das pessoas, mortes evitáveis às vezes, né? Adoecimento das pessoas, e que surgiu, pô, a gente podia ter, não foi desse jeito, tá? Mas é um exemplo. Bom, podia ter alguém que cuidasse das pessoas, então é a partir do problema que surgiu a profissão médica como uma resposta a um problema. Então, quando a gente fala de escolha de uma profissão, a gente fala de a escolha de uma resposta que já existe, mas a gente quis dar um passo para trás e falar, não, quais são os problemas? Né? Que problemas que existem que a gente pode e que necessitam dos profissionais, tudo, mas o pensamento da profissão vai ser posterior. Então, beleza, o eixo é a situação problema. Mas situação problema, que se foge muito da realidade do aluno, vai engajar pouco, né? Tem que dialogar. Então, o que acontece nessa escola? Por exemplo, o pessoal do noturno, a aula vai até às 11. O pessoal do noturno tem que sair às 10h45, porque se eles não saírem 15 minutos antes, eles perdem o último ônibus para ir para as casas em que eles moram. Então, transporte não seria uma situação, problema mais interessante de se trabalhar? Isso quem levantou foi um professor, né? Uma professora, aliás, uma professora de português, se eu não me engano, e que falou: porque a gente conhece os nossos alunos, né? A gente convive com eles há muito tempo. Da mesma forma que a escola inclui o professor no processo decisório, a gente precisa ouvir os nossos alunos. Então, que problemas realmente afetam os nossos alunos? Transporte. Transporte é algo que pega bastante. Então, vamos fazer uma situação, problema envolvendo o transporte. Transporte vai dialogar com... Então, a gente não pensou nas matérias, tá? A gente pensou nos problemas e depois foi articulando para as matérias, né? A gente fez um movimento um pouco diferente, né? Então, transporte envolve questões urbanas. Isso tem a ver com geografia. Transporte envolve questões matemáticas, em princípio, porque o ônibus sai cada 15 minutos, mas e vai, sei lá, com 50 pessoas, mas se saísse de 10 em 10 minutos, será que não transportaria menos? Mas quanto menos? Então, aqui é uma extrapolação, tá? Mas tá, tem um pouco de matemática também, então vai ter geografia, vai ter matemática. Legal. Tem uma questão de poluição também, que a gente pode envolver a questão da biologia, né, para falar de ecologia. Bom, tem também. Que outros problemas a gente consegue pensar? Putz, a pandemia, sem dúvida nenhuma, a pandemia pegou muito aqui o nosso alunado, porque o que tem de aluno que perdeu parente, perdeu pai, perdeu mãe, enfim, perdeu irmãos, avós principalmente, não é brincadeira. Então, pandemia vai ser algo que a gente vai trabalhar, mas de um jeito diferente, não necessariamente falando de média móvel, não necessariamente falando
do alcance do espirro de uma pessoa, né? Que são questões de vestibulares que a gente viu ano passado, né? De vestibulares que cobraram esse tipo de coisa, mas a gente vai falar do impacto social nisso, então vai envolver sociologia, por exemplo, né? Vai envolver necessariamente biologia, por exemplo. Então a gente partiu dos problemas para pensar em como cada matéria envolve isso, né? E a gente pensou em problemas que dizem respeito à realidade do aluno, né? E é a partir disso que a gente seguiu. O que muda, como eu falei, em termos de conteúdo, muda muito pouco. Situação-problema a gente trabalha desde sempre na educação. O que muda? A gente não pensou somente na aplicação. A aplicação da biologia em relação a esse problema, a aplicação da matemática em relação a esse problema. A gente pensou não só na aplicação, mas na implicação. Então, quando a gente tem o projeto de vida como fio condutor desse projeto, a gente não pensa só na aplicação, a gente pensa na implicação, né? Então, o quanto o aluno se implica nesse problema. E é muito mais fácil para ele ver a implicação dele num problema como o transporte, porque ele vive isso dia a dia. É muito mais fácil ele ver a implicação em relação a bullying. Bullying foi outro tema, né? Uma escola que, enfim, com mais de 1.000 alunos no ensino médio, era difícil ter esse controle, tinha muito bullying. Então é muito mais difícil o aluno se implicar com questões, por exemplo, de oceano de plástico, do que é mais fácil ele se implicar, na verdade, com questões relativas ao bullying, com uma situação, problema relativo ao bullying, que é algo que ele está vendo no dia a dia, do que com o oceano de plástico que está fugindo muito da realidade dele, né? Então a gente não foi só para aplicação, mas a gente foi para pensar na implicação. E aí na implicação é que a gente pensa, bom, beleza, a gente tem a questão do transporte, por exemplo, que foi um problema levantado, aqui uma situação, problema levantada. Que tipo de profissional a gente poderia ter para ajudar a resolver esse problema? E aí sim, a gente foi do problema para a profissão, a gente veio do problema para as matérias, das matérias para as profissões necessárias aí para ajudar a resolução desse problema, né? Como é que isso entra bastante em relação ao projeto de vida, né? Da minha leitura, de novo, agora vai ser uma coisa muito particular, tá? Mas da minha leitura a respeito dessa sexta competência, né, da BNCC, projeto de vida, na minha leitura eu vejo que existem 3 pilares para essa competência: a cidadania, saber lidar com a diferença e o mundo do trabalho. Então, esse projeto, né, também um projeto de 6 meses, né, foi um pouco mais curto, né, do que a Mirna havia comentado, né, de 1 ano. Esse projeto de 6 meses foi agora, está sendo agora nesse segundo semestre, né, de 2021. Então foi muita conversa, tá? A gente começou lá no final de 2020, tá? Mas foram muitas conversas, foram muitas reuniões com os alunos, inclusive com as representações discentes dos alunos. Esse projeto, ele falava sobre cidadania, porque e é difícil de você falar de cidadania se não são problemas que estão relacionados à realidade desses alunos, né? Em relação à diferença, é isso, acho que foram muitos problemas que eles conseguiram transitar, entender que, por exemplo, uma questão de transporte, às vezes envolve político, mas às vezes envolve até um técnico de estrada, porque, alguém que conhece estrada é importante, né? Então entender que problemas, eles são muito diversos e que tem uma diversidade grande de pontos de vista e de solução, e envolve o mundo do trabalho, que foi onde a gente conseguiu chegar a partir da implicação, né? Do quanto ele consegue ver de implicação dele em relação a esse problema e em relação à solução, para depois pensar aí numa escolha profissional. Flávia, passei do tempo, não? Então, eu já ia te falar. Tá finalizando? Não, era isso. Então, Era só para dizer que nesse projeto, o fio condutor foi o projeto de vida, para pensar não só na aplicação, mas na implicação, e para trabalhar esses 3 eixos do projeto de vida, né? Cidadania, saber lidar com a diferença e mundo do trabalho. Tá? Então, foi dessa maneira. E olha, numa escola pública, né? De novo, uma escola pública assim, que permitiu e que teve essa abertura, né? Às vezes é difícil encontrar essa abertura. E trazer os professores para a tomada de decisão e trazer os alunos para a tomada de decisão foi essencial para o sucesso,
né? Sem isso não funcionaria. Então, realmente, a gente colocou em prática algo que a BNCC coloca, que é a gestão democrática, né? Obrigado, Flávia. Obrigado, Flávia. Ok. Roger, muito obrigada pela sua fala. Eu achei que, assim, né, foi em conjunto de uma fala mais abrangente, depois veio a Mina falando de uma experiência numa escola particular, e você veio com toda, né, a sua experiência aí, enquanto professor, enquanto uma pessoa, enquanto orientador profissional, né, eu ficaria te escutando muito tempo aqui, né? Aliás, assim, convidar 3 professores para fazer uma fala é muito difícil cortar, né? Muito obrigada, Roger. Agora, eu vou chamar a Estela, Maria Estela, que também ela é coordenadora do curso de formação de orientadores profissionais e orientadora profissional. Nós temos uns minutos e vamos abrir para a conversa. Para as perguntas. A Estela vai comandar essas perguntas agora. Também estou colocando no chat, vocês estão vendo, né, o contato, né, do Ivan, o contato da Mina, vou colocar também o contato do Roger, todos, né, se disponibilizaram que esse contato fosse colocado, para depois vocês entrarem em contato e fazer perguntas que não foram, não podem ser respondidas aqui, né, por questões de tempo mesmo. Bom, agora eu vou passar a fala para a Estela, que vai falar aí sobre as perguntas. Estela? Eu não sei, eu estou vendo aqui só os palestrantes. Bom dia. O caminho da organização dessa mesa acabou saindo muito redondo, sem que a gente tivesse antecipadamente pensado assim. Mas, pegando o Ivan, depois a Mirna e o Roger, tem um caminho muito lindo, e nós vamos ver a partir das perguntas. A primeira pergunta que chegou para nós foi da Vivi Oliveira, e ela diz assim: eu vou lançar a pergunta, e aí nós vamos ver quem que se sentiria mais à vontade para responder a pergunta. Mas a nossa primeira pergunta veio da Vivi Oliveira, e ela diz: a reforma do ensino médio irá continuar privilegiando as classes mais privilegiadas no acesso ao ensino superior, visto que a escola pública irá focar na formação de mão de obra para o mercado de trabalho, onde a reforma poderá ser vista positivamente para o ensino público. Como isso daí foi feito logo na sequência da fala do Ivan, eu queria que o Ivan falasse um pouco disso, e os outros convidados, se tiverem questões para colocar, seria bacana. Você fala, Ivan, sobre... Claro, Estela. Um prazer. Não, essa pergunta é super boa, que eu acho que ela dá a oportunidade de a gente tratar 2 coisas muito importantes. Que primeiro é a questão da desigualdade, né, que ela trouxe na pergunta. Isso tem que ser uma preocupação sempre de todo mundo que trabalha, tanto com formulação de política educacional, quanto com quem está dentro de sala de aula, né? A educação não pode ser um promotor de desigualdades, ela tem que ser justamente um vetor de diminuição das desigualdades. Então, acho que essa pergunta é fundamental. Mas, assim, quando a gente olha o ensino, como as coisas estão hoje no Brasil, elas já estão muito desiguais, né? Então, os dados que eu trouxe de acesso ao ensino superior, quando a gente quebra aquele dado que eu trouxe de aprendizagem adequada, por exemplo, que só um dos alunos aprende matemática, se você quebrar esse dado por nível socioeconômico, você vai ver que os estudantes mais pobres aprendem muito menos do que os estudantes mais ricos. Então, eu acho que assim, a gente já tem um problema de desigualdade muito grande,
a gente manter esse modelo do ensino médio que a gente tem, a tendência é que a gente tenha mais dificuldade ainda para superar essas desigualdades. Eu acho que assim, é importante a gente pensar nesse novo modelo de implementação da reforma. Ele pode ser um modelo, ele tem a chance de ser um modelo que diminua desigualdades, que dê mais oportunidades para os jovens, mas a gente tem que estar sempre atento com esse olhar, assim, como que eu vou conseguir garantir que todas as escolas façam o mesmo processo que a Mirna trouxe, por exemplo, ou como que vão conseguir fazer o mesmo processo que o Roger trouxe de exemplo na escola pública. A gente não pode fazer com que algumas escolas se adequem de forma adequada à reforma e outras não, né? Então, isso a gente tem que estar sempre com esse olhar. Que escolas precisam mais de apoio? Quem está conseguindo fazer? Como é que a gente aprende com quem está dando certo? Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto sobre a formação profissional, eu acho que tem uma questão que a gente tem um pouco de quase que perder o preconceito com a formação profissional, sabe? A formação profissional, ela em outros países, ela é um caminho muito comum, assim, e não significa que se eu faço a formação profissional, eu estou querendo que os mais pobres se formem só para o mercado de trabalho, mas a formação profissional tem que ser colocada como uma outra possibilidade, né? No Brasil, hoje, a formação profissional, ela ainda tem uma quantidade de matrículas muito pequena, né? E, e uma questão importante é que, assim, o fato de um estudante fazer a formação profissional não significa que ele não possa ir para a universidade, né? Não são duas coisas excludentes. Então, o estudante fez um curso técnico, por exemplo, hoje, no Instituto Federal. Os estudantes que hoje estão nos institutos federais em cursos técnicos são dos que mais ingressam na universidade depois, muitas vezes ingressam mais preparados, com mais autonomia. Então, eu acho que, assim, a gente tem que olhar para a formação profissional muito mais como uma oportunidade, mais uma chance de oferecer uma oportunidade para os nossos jovens, na medida que, o que acontece hoje? Se você não dá formação para os nossos jovens, eles vão sair do ensino médio sem nenhuma preparação, e não é todo mundo que consegue ir para a universidade, infelizmente, né? Eu sou completamente contrário àquela fala do ministro, né, que a universidade é para poucos. Para mim, a universidade deveria ser para todo mundo, é justamente isso, mas infelizmente hoje a gente não está conseguindo. Se eu conseguir garantir uma formação profissional para esse jovem, às vezes é melhor do que não garantir nada, né? Eu preciso dar essa oportunidade para ele. Então, eu acho que a gente tem que olhar a formação profissional com esse olhar de mais uma coisa dentro do cardápio, e não necessariamente como uma coisa ruim, uma coisa excludente, etc. Eu queria que o Roger complementasse essa fala do Ivan. Você pode trazer outros vieses? Na verdade, acho que é complementar mesmo, porque como o Ivan falou, o pessoal que vem do Instituto Federal, é porque eu vim do Instituto Federal. Eu fiz colégio ensino médio técnico e fui para a universidade, em outra área, né? Porque eu me formei em telecomunicação e fui fazer psicologia, então não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas acho que os dados que o Ivan também trouxe, né, em relação a muitos ensinos médios europeus, né? A formação técnica, ela não é menor, né? Ela não é, pelo menos nesses países, não é vista como algo menor, né? Mas acho que a gente ainda tende a ver como algo menor, e é mais uma possibilidade para o aluno. É lógico que é aquilo que eu falei, né? A gente, de maneira ideológica, pensar na formação do ensino médio como uma formação para o mercado de trabalho também é complicado, né? Acho que quando você lê os objetivos do ensino médio para a nova BNCC, tem lá uma formação ética, uma formação cidadã muito importante também, né? Mas você saber habitar o mundo é importante, você se tornar um cidadão desse mundo é importante, e o mundo começa no seu bairro, né? Eu acho que ter esse olhar também para a sua realidade é importante, mas conseguir expandir esse olhar, conseguir expandir essa visão que você tem de mundo, né? Desculpa. Não, eu ia dizer que acho que eu ainda vejo como um entrave, como um problema para a gente que trabalha em escola particular, uma questão muito pontual, que é essa questão do chamada vestibular, né? Porque o Enem ele está em processo de adaptação, mas não sei se outros processos vestibulares
se adaptarão a esse novo currículo? Eu acredito que sim, mas eu não vejo isso num prazo tão curto assim. Eu ainda acho que a FUVEST, eu ainda acho que a Unicamp, a Convest, Unicamp, a VUNESP, ainda serão vestibulares que trabalharão cada vez mais habilidades, mas que vão trabalhar também muito dos conteúdos tradicionais e de maneira tradicional ainda, né? Então, muita da formação do ensino médio em escolas particulares, elas não vão conseguir se desvincular tão fortemente do vestibular. Agora, escola pública é isso, né? Cada lugar tem a sua realidade e a gente encontra diretores com mais boa vontade em uma escola, outras com não tão boa vontade assim. Então, isso complica bastante, mas a BNCC veio para trazer equidade, principalmente para a escola pública, né? Para elevar o nível, principalmente da escola pública, né? Bom, aí tem algumas perguntas que tem a Camila Oliveira, o Braga, fazem questões semelhantes, que é o seguinte: eu fico preocupada com a perspectiva. Em teoria, parece tudo muito bacana, mas a implementação também é necessária. Como garantir que essa mudança não aumente a desigualdade? A sensação que fico é que vai ampliar o abismo. E o Braga vai na mesma direção e diz: tenho grande preocupação com o aumento da desigualdade que isso tende a produzir, dependendo da seriedade com que for feito na rede pública. A preocupação é com a rede pública. Quem que gostaria de responder? Eu acho que ela esbarra um pouquinho no que foi perguntado antes, né? Eu concordo com o que os colegas trouxeram, eu até partilho das mesmas convicções. Eu acredito que precisa ter uma forte formação dos professores, porque o professor, ele bem formado, ele vai realmente conduzir de uma forma diferenciada esse currículo, e é um currículo que ele é para atrair esse jovem para a escola. Quando você começa a colocar o aluno mais entendendo, como o exemplo que o Ivan trouxe, né? O aluno entendendo por que ele está estudando aquilo, ele vendo que tem uma aplicabilidade assim real na vida dele, não é lá para o que está no jornal, acontecendo em outro lugar, ali próximo dele. Quando ele consegue perceber que através do estudo ele muda a realidade dele, é natural que ele continue estudando, que ele perceba isso, né? Então, quando a escola traz os projetos, aproxima o jovem, traz ele como protagonista, ele percebe que ele tem um valor ali dentro, a autoestima sobe, né? Ele percebe que aquilo é para ele, ele não está estudando para a prova, para o vestibular, ele está estudando para ele e para o entorno dele. Então, eu acho que isso já é uma alavanca para esse jovem, ou continuar, ou para mercado de trabalho, ou para técnico, ou mesmo para dar prosseguimento aos seus estudos, né? Ele vai sair melhor preparado. Agora, para isso acontecer, é a formação do professor, um diretor engajado, um coordenador pedagógico engajado. Agora, em relação ao formato do currículo, trabalhando de uma forma interessante, compromissada, eu vejo aí que esse é o caminho, né? Não tem... Da forma que estava, na escola particular, o jovem também estava desconectado, né? Então, não é uma questão de ser classe A, B ou C, é a forma como está sendo trabalhada essa educação, né? Tem uma pergunta do professor Elvio Nicolau Moisés, ele diz assim: nas experiências apresentadas, houve o aproveitamento de materiais didáticos impressos, livros e ou apostilas, que já eram existentes ou foram elaborados pelos educadores da escola? Isso eu queria jogar para o Ivan. Então, claro, Ivan? Ficou, mas eu não sei se eu sou o mais adequado para responder isso, porque eu não estou acompanhando muito a implementação de fato nas escolas, né?
Então, acho que talvez seja melhor a Mirna e o Roger trazerem como é que foi isso nas escolas. Mas, assim, em linhas gerais, eu acho que tem uma mudança muito grande, né, por conta da BNCC, do ensino médio que é nova, né, como o Roger, a Mirna trouxeram, você sai de uma coisa só mais conteudista para uma coisa mais de habilidade em competências, e aí é uma mudança transversal, é uma mudança que passa pela formação de professores, pelo material didático, pela forma como eu avalio. Então, eu acho que não é uma coisa de, temos que jogar tudo fora e fazer tudo novo, mas tem uma mudança bem ampla que isso se reflete também nos recursos didáticos, né? Mas acho que talvez a Mirna e o Roger podem falar melhor como isso se deu na escola, né? Vocês querem falar, Mirna e Roger, ou eu passo para diante? Posso falar. Até existem materiais prontos que pelo menos dos itinerários, eu tenho recebido bastante propaganda, traz o itinerário pronto ali para o professor seguir, que é um formato a ser trabalhado também. As editoras elas têm se reformulado em relação a isso. Na nossa realidade, nós montamos, que foi aquilo que eu falei no início, que eu sinto aí que deu uma diferença, porque a questão dessa mudança, além do protagonismo do aluno, é o protagonismo do professor também, né? É aquela questão da simetria. E na formação geral básica, a gente mantém os materiais didáticos, mas aqui na nossa realidade a gente sempre usa como fonte de apoio, né? O professor ele não vai ali da primeira linha até a última, é uma fonte de apoio e traz também outros materiais elaborados por ele para ter os diversos pontos de vista e transitar de uma maneira diversificada ali pelo aqueles componentes curriculares, né? Mas existe material pronto já também adequado. É. Só, Eu queria só colocar dizer que nós estamos no tempo, então o Roger vai falar, tem uma questão que eu gostaria de fazer, e aí a gente fecha. Pode ser assim? Coordenadora da mesa. Desculpa, Flávia. Fala, Roger, então você responde, vamos combinar eu assim, faço uma pergunta e tal. Porque aqui está, né? Sim, tá bom. Vamos fazer assim. É rápido, como eu falei, o contato inicial foi lá em outubro, novembro de 2020, mas só foi implementado agora em agosto de 2021, porque no caso que eu comentei, teve que ser escrito um material próprio, porque as situações, problemas diziam respeito àquela realidade, né? Então, foi bastante local, mas foi bastante próprio para aquele momento, né? Então, não teve como a gente usar material extra, a gente escreveu material próprio, por isso que demorou também aí esses meses todos, né? Aqui tem uma pergunta do Marcos Pedotti, que é como lidar com as diferenças entre as demandas de escolas públicas dos alunos que já saírem e irem trabalhar, talvez exigindo itinerários mais técnicos, podendo criar uma diferença ainda maior entre escolas públicas e privadas. Quem que gostaria de responder? Fala, Roger. Não, desculpa, Estela, qual que é a pergunta? Eu não sei se a pergunta que eu não entendi muito bem. Jovens... Estela, a pergunta não está muito clara. Que tem jovens que eles saem da escola pública e já vão e logo têm que trabalhar. E isso exige que essas escolas ofereçam mais essa modalidade de cursos técnicos. E se isso não cria maior diferença entre alunos vindos de escola pública e alunos vindos de escola particular? Em termos de encaminhamento já para o mercado de trabalho, né? Que uns precisam entrar no mercado de trabalho e outros têm até as oportunidades de entrar, de fazer uma universidade. Essa acho que essa é uma pergunta interessante, aí ouvir também a opinião do Ivan e da Mirna, no sentido de que, de fato,
os itinerários formativos em algumas escolas pode se voltar muito mais para a formação técnica e fazer com que o adolescente já saia do ensino médio direto para o mercado de trabalho. Acho que esse é um risco que existe, e escolas com itinerários cada vez mais voltados para o vestibular, né? Não sei, é como eu falei, o vestibular pode ser que mude com o tempo, mas não acho que vai mudar, pelo menos nas conversas que a gente teve com os diretores e coordenadores, né? Dos grandes vestibulares, não é algo que talvez que mude no próximo ano, 2023, talvez, 2022, 2023, creio que não mude tanto, mas como há essa liberdade e como está previsto na BNCC, que cada escola tem a autonomia de decidir que itinerários oferecer dentro daquilo que Ivan falou, dentro do que fosse estabelecido pela rede, né? Dentro do que fosse estabelecido, por exemplo, para Pernambuco, para São Paulo, mas a escola tem essa autonomia. Realmente, algumas escolas podem oferecer itinerários voltados cada vez mais para uma formação técnica. Não sei se o Ivan e se a Mirna concordam com esse meu ponto de vista, né? Vamos lá, Ivan. O que você diz a respeito dessa questão da formação técnica? Uhum. Então, eu acho que tem duas coisas aqui que são importantes. A primeira é que, como eu trouxe lá no início, os itinerários eles são construídos a partir de três coisas, né? Das áreas de conhecimento, dos eixos estruturantes e também da formação técnica e profissional. Então, essa questão de preparação para o mundo do trabalho, ele acaba perpassando todas essas unidades que vão ser oferecidas, né? Então, você percebe ali pelo que a Mirna trouxe, todas as eletivas, elas dialogam muito com a realidade do mundo do trabalho, ainda que não sejam disciplinas excessivamente técnicas, né? Então, eu acho que tem uma preparação para o mundo do trabalho que não deveria ser o único foco, né? Eu acho que a gente não pode ter preconceito também em achar que a escola também serve para preparar para o mundo do trabalho, serve para muitas outras coisas, mas também serve para preparar para o mundo do trabalho. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é essa questão que a gente tem que ficar muito atento a essa implementação. A gente tem que acompanhar essa implementação. Porque o que eu não quero é que a escola da Mirna, as escolas de elite de São Paulo sejam essa maravilha, né? E aí a escola da periferia de São Paulo ofereça formação em técnica e informática, né, para os estudantes. E isso é o cenário que eu não quero. Isso é o cenário que não pode acontecer. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla da implementação. Como que eu consigo monitorar a implementação, garantir que por exemplo, a gente sabe, isso é importante de ser dito, tá? Que redes mais pobres, em lugares mais distantes, elas vão ter uma capacidade menor de oferecer itinerários formativos. A gente não pode achar que uma rede no interior de Pernambuco vai ser capaz de oferecer os mesmos itinerários formativos que a escola da Mirna, né? Por uma questão de formação de professores, pelo tamanho das escolas também, a gente sabe que no Brasil tem muitas escolas pequenas. Então, vou precisar pensar, gente, depois disso, em uma série de outras políticas por trás para conseguir combater essa desigualdade. Então, por exemplo, como é que eu faço num estudante numa escola do interior de Pernambuco que oferece poucos itinerários? Será que eu vou poder disponibilizar transporte escolar, por exemplo, para esse estudante ir para uma cidade maior, mais perto, para cursar algumas eletivas ou alguns outros itinerários? Então, eu vou precisar pensar em outras políticas públicas também, adicionais, para conseguir combater esse processo, né? Mas esse tem que ser o foco. Por isso que eu acho que é tão importante essas questões que foram levantadas sobre desigualdade, que a gente não pode perder isso de vista. A reforma não pode ser para poucos, a gente não pode ter uma super escola para alguns e uma escola excessivamente técnica ou que se mantenha com poucos itinerários para outros, né? Então, eu acho que a gente vai ter que acompanhar essa implementação, a gente precisa ficar muito atento a essa implementação e pensar em outras políticas que talvez sejam necessárias para combater essa desigualdade. Mas acho que esse olhar é muito importante a gente ter, de fato. Bárbara, Ivan, seus esclarecimentos. Mirna, e você, o que você gostaria de complementar? Eu volto na formação dos professores e na seriedade do trabalho de coordenação e direção. Agora, mesmo uma escola pequena, ela pode entrar com um itinerário com os 4 eixos estruturantes. Então, ela vai contemplar de uma forma mais ampla
Uhum. Ela pode, né, ter um itinerário num eixo estruturante numa área, mas ela pode ser multidisciplinar e ter os 4 eixos, por exemplo, né? Tem algumas áreas que a gente consegue. E a gente tem a formação geral básica também, que a gente não pode esquecer, tem a formação geral básica, que vai dar o suporte, né, de conteúdo para esse aluno, né? E no itinerário, a escola que não tem condição de oferecer mais de um, só dela ter o itinerário e ter ali a questão dos 4 eixos, ter essa mudança de mentalidade, dessa abordagem desse conteúdo, o trabalho com as competências, o eixo ali do projeto de vida, já é um ganho, né? Então, eu penso assim que dá para fazer, mesmo numa realidade mais simples, desde que, acho que tem essa vigilância que o Ivan colocou muito bem, precisa ter alguém ali olhando, empurrando esse pessoal, né? Para que a coisa dê certo, mas dá para fazer ali, lendo bem ali as diretrizes, tal, dá para montar um negócio enxuto e que tenha bom resultado. Agora vai a formação, vai a boa vontade, vai tudo aquilo, né? Obrigada, Mirna. Agora Bom, vamos passar, a Flávia vai fechar sim, a nossa... sim. Obrigada, Estela, por ajudar aqui com as perguntas, tá? Vou agradecer, nós até passamos um pouco do tempo e eu não tenho realmente palavras para agradecer os nossos palestrantes, que foram muito disponíveis, né, em trazer tantos conhecimentos e disponibilidade de estar aqui também há mais de 2 horas, né, discutindo, ouvindo, dialogando, enfim. Obrigada a todos que participaram também. Quero falar também que esse evento super rico está sendo gravado, vai ser disponibilizado no nosso site também. Então, quem quiser rever, o contato dos nossos palestrantes está aí no chat também. Enfim, boa tarde, muito obrigada para você, né? Muito obrigada e finalizamos essa manhã tão rica nesse momento. Tchau.